água, Pedrosa, bebe água. Paz e graça a vocês inscritos aqui no nosso canal. Eu sou o Presbítero Pedrosa e você está no canal Apenas a Verdade. Seja bem-vindo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a dança no culto e vou refutar 6 argumentações levantadas pelos defensores da prática da dança como elemento de culto, ok? Fique até o final desse vídeo e aprenda com as Escrituras, Palavra de Deus. Então, pessoal, eu vou trabalhar aqui sobre essa questão da dança sendo colocada como elemento de culto. O meu objetivo é mostrar que não existe isso nas Escrituras. Mas antes de refutar as 6 tentativas de validar o ministério da dança profética no culto, é preciso que você entenda os princípios reguladores do culto nas Escrituras. E para isso, eu vou usar um argumento do reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre os princípios reguladores do culto. Logo após o argumento do reverendo, a gente vai voltar e vai passar justamente essas 6 refutações que eu preparei aqui para mostrar que ministério profético, dança profética, não tem respaldo bíblico. Amém? Fique aí com a palavra do reverendo Augusto Nicodemos, logo após a gente volta. Eu acho que a melhor maneira para a gente entrar nesse assunto é fazer uma distinção entre elementos de culto e circunstâncias do culto. Elementos de culto são aquelas atividades espirituais que Deus prescreveu para serem feitas no culto. Oração, o louvor, leitura da palavra, pregação, oferta, existe dúvida sobre isso. Bênção no final do culto, existe dúvida sobre isso. Com certeza, as ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Então, estes são os elementos do culto. Há pouca divergência sobre esses elementos. Os pontos de briga são a questão das ofertas, se fazem parte do culto ou não, e a questão da bênção apostólica no final do culto. Então, a discussão sobre esses dois. Mas, no geral, os elementos são estes. Então, estes são os elementos de culto, eles fazem parte do culto. E nós não podemos acrescentar elementos, criar um novo elemento, uma nova atividade espiritual da parte do culto a Deus. Dito isso, você tem que lembrar que existem circunstâncias relacionadas com o culto a Deus que não são matéria de fé, e que não é uma questão de elemento, mas uma questão de bom senso. Por exemplo, a Bíblia não diz quantas reuniões a igreja tem que ter no domingo. Diz? Por que 2? Por que não 1? Por que não 3? E também não diz qual é o horário. Por que está marcado amanhã às 9 horas? O pastor não podia marcar às 5 da manhã? Não podia marcar às 11? Então tem coisas relacionadas com o culto a Deus que são circunstanciais e que dependem do bom senso. Por que ele não vai marcar um culto às 5 horas? Porque ninguém vem, é claro. Por que 9 horas? 9 horas é um horário bom, dá tempo você tomar café, acordar, não é isso? Então o bom senso manda que você marque 2 cultos no domingo. Porque tem gente que pode vir de manhã e não pode vir à noite. Tem gente que pode vir à noite, não pode vir de manhã. E tem gente que gostaria de vir 2 vezes. Então 2 é um número razoável. Mas, por exemplo, lá em São Paulo, onde o trânsito é muito complicado, já tem igrejas que seguem o modelo coreano. Começa às 9 da manhã, fazem o culto, fazem escola dominical, fazem o culto, começam às 10, chegam para o café da manhã, às 9, 10 começa o culto, meio-dia eles param para almoçar, almoçam juntos, ninguém vai para casa, e de tarde tem escola dominical, acaba às 3 horas. Então, de 10 às 3 eles estão na igreja e fazem tudo, cabelo, barba e bigode, no mesmo dia, no mesmo local. Evita problema de trânsito, de transporte, de ir e voltar 2, 3 vezes por dia para a igreja. Não é uma solução inteligente? Eu acho que é. E dependendo do lugar, é válido, porque a Bíblia não diz
quantas vezes você tem que se reunir no domingo e nem qual é o horário. A Bíblia também não diz, não fala sobre data show, não fala sobre sonorização, não fala sobre que tipo de mesa, não diz se o pastor tem que usar paletó ou não paletó, embora para muita gente o quinto sola da reforma é o sola gravata, né? Aliás, é o sexto sola, né? É sola gravata. Eu não creio no sola gravata. Não creio que há um vestimento, uma vestimenta santa. Não creio nisso. Então são coisas, mas de repente a igreja resolve que o pastor vai usar paletó e gravata como sinal de distinção e tudo bem. Não tem problema. Mas isso é uma circunstância. Coral, por exemplo. Coral é uma circunstância. Pode ter ou pode não ter. Se não tiver coral, é culto do mesmo jeito. Se não tiver instrumento musical, o povo canta a capela, não canta? É culto do mesmo jeito. Então, instrumento de música, grupo de louvor, regente, cântico coral, isso são circunstâncias. O que são circunstâncias? São aquelas atividades paralelas que fazem com que os elementos sejam mais inteligíveis, que potenciam os elementos. Qual é a vantagem, por exemplo, do instrumento? Ajuda a igreja a cantar melhor, não ajuda? Agora pergunta, em que é que a dança ajuda? Pode ser considerada uma circunstância a dança? Não, na verdade, ela não ajuda em nada. Além de ela distrair, a mensagem que você passa por mímica, ela não ajuda você a compreender. Nada substitui uma boa explicação da Bíblia. E você dançar enquanto alguém está cantando ou enquanto alguém está pregando, isso não vai ajudar o povo a compreender. E é por isso que eu incluo nessa categoria o teatro também. O teatro, ele não torna a palavra mais inteligível. Não sou contra, por exemplo, uma igreja ter um grupo de teatro. A minha filha é líder de um grupo de teatro na minha igreja. Mas agora o que é que eles fazem? Eles se reúnem aos sábados, eles vão para a rua evangelizar através do teatro, eles fazem festival de teatro, peças como parte da igreja como comunidade social. Aí é diferente, eu não tenho problema os jovens se reunirem, se quiserem inclusive fazer um concurso de dança, não tenho problema que faça isso no sábado, desde que dance as meninas de um lado e os meninos do outro. Não tenho problema com isso, sendo parte da igreja, porque a igreja ela não é só uma comunidade adoradora, não é? Ela também é uma comunidade social. Nós estamos aqui como grupo social. Então há atividades, a igreja abre uma escola, não abre? Abre um curso de corte e costura, não abre? Abre um curso de inglês. Então ela pode ter atividades sociais, um grupo de dança, um grupo de teatro, se reúne no sábado à noite para comer pipoca, assistir um filme e fazer crítica ao filme depois. O que é que tem de mal nisso? Eu acho que na verdade é muito bom que a igreja faça isso. Mas culto é diferente. Não é essa a mensagem de Malaquias? O culto é regulado por outras coisas. Por isso eu acho que o teatro ele teria lugar como atividade social da igreja, mas não como parte do culto, porque não encaixa nem em elemento e nem em circunstância. Pois bem, como vocês puderam analisar aí, existem princípios reguladores que estabelecem toda a liturgia de culto. E querer introduzir a dança como elemento de culto não é uma característica dos primórdios da igreja, até porque não existia isso. Você não vai ver falar de dança nos dias de Cristo, nem vai ouvir falar de dança nos dias apostólicos. Não vai ouvir. Não existe referência à questão da dança em nenhum desses dois períodos, nos dias de Cristo e nos dias dos apóstolos, tá certo? Então aqui eu separei, tá certo? Eu separei aqui um material para a gente falar um pouco sobre essa questão da dança. Eu queria trazer aqui a minha primeira argumentação para refutar isso aí, que diz assim, refutando os 6 argumentos em defesa da dança no culto. Primeiro argumento. Argumento número 1. Miriam dançou. Está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Logo, a dança é bíblica para os defensores da dança apostólica, dança profética e o ministério da dança. Minha resposta. O fato de Miriam dançar não serve como norma para a igreja do Novo Testamento. Veja só. Há algum texto nas cartas de Paulo, por exemplo,
dando autonomia para a igreja dançar? Não. Tanto em 1 Coríntios 14, 26, como Efésios 5 e 19, Colossenses 3 e 16, onde temos diretrizes apostólicas para como devemos nos portar no culto, aquilo que a gente chama de princípios reguladores. Não há uma só vez sequer menção de danças. Para sua defesa, a dança no culto a Deus ser coerente, tomando como Miriam como exemplo, não é isso? Você deve dançar com um tamboril em uma das mãos. Somente mulheres estão autorizadas a dançar dessa forma, como está lá no versículo de número 20. Então, voltando aqui para a minha argumentação. Se é para validar com o fato de Miriam ter dançado, então a dança tem que ser acompanhada de determinados instrumentos músicos, conforme está na questão da Miriam. Miriam dançou usando um tamborim. Então, assim, se é para usar o exemplo de Miriam, então vou ter que as irmãs também fazer o mesmo. Mas só que essa argumentação não se sustenta nas Escrituras, porque não existe referência bíblica para a prática da dança apostólica, profética ou ministério de dança sequer, tá certo? Minha segunda argumentação está aqui. A dança não seria uma forma de evangelizar, segundo os defensores. Eles dizem, não, a gente usa a dança como uma forma de evangelismo. Aí a resposta, não. O método determinado pela Escritura para evangelizar é por meio da palavra, conforme está em Romanos, capítulo 10, versículo 15. Além disso, é por meio da audição que o pecador é convertido, ou seja, você pregando, expondo a palavra de Deus, como está lá no versículo 14, versículo 17, ao versículo 17 do referido texto. Não por meio de visão. Jesus disse, ide e dançai? Não. Ele disse, ide e pregai. Ou seja, você vai ter que expor as Escrituras para que a palavra de Deus possa fazer o efeito desejado no entendimento da pessoa. Não são gestos, não são coreografias. Não, Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Então, já por aí a gente desmonta, desmantela, desconstrói essa falácia de dizer que a dança pode ser usada como instrumento de evangelização. Não existe. Vamos para a terceira argumentação aqui. A terceira argumentação significa dizer, não, Davi dançou, então se Davi dançou, nós devemos dançar também. A resposta, de novo, não é regra. Foram momentos históricos específicos, casos isolados que aconteceram, né? Que descreva a situação de alegria do povo de Deus. Davi dançou em gratidão pelo retorno da arca para Jerusalém. 2 Samuel 6, do 14 até o 15. A dança não era liturgia de culto. Era uma dança que tinha a ver com o resultado da vitória pela conquista da Arca da Aliança. Então, aqui a refutação segue o seguinte entendimento, ou seja, a Israel sempre dançava em momentos de festividade quando se alcançava um objetivo. Era este o intuito de se dançar nos dias dos judeus, ok? Mas você não vai ver isso no Novo Testamento. A minha pergunta para você, onde você vê Jesus dançando? Até no casamento você não vê Jesus dançando. Os apóstolos dançando, você não vê apóstolos dançando. Então, querer usar o exemplo de Davi para validar o ministério da dança profética, apostólica, evangelística, não cola. Ok? Vamos para outra refutação, número 4. São 6, né? A quarta refutação.
Eles dizem, há um salmo que diz que devemos adorar a Deus, ao Senhor, com danças, né? Existe um salmo falando sobre isso, Pedras? Existe. Verdade. É curioso que se usa o Salmo 149, versículo 3, para defender a dança no culto, mas não vemos ninguém defendendo o cântico dos salmos. A escritura dá respaldo para se cantar os salmos? Dá. 1 Coríntios 14, versículo 26, quando está falando do salmo. Efésios 5, 19 também está falando do salmo. Colossenses 13, 16 também está falando de salmos. Devemos entoar salmos. Já para a dança, não existe respaldo no Novo Testamento, no ensino apostólico, para validar a dança dentro do culto, dentro da igreja. Agora, se alguém quer usar o Salmo 149, versículo 3, para defender a dança, deverá adorar com uma espada nas mãos também, conforme está lá no versículo de número 6 do referido Salmo. Ademais, o Salmo supra claramente, mostrando que a dança está associada com Israel, no versículo de número 2. Ok? Então, refutando essa perspectiva aqui, deste Salmo, refutando, o Salmo não tem ligação com a igreja. Quem quiser usar este Salmo para validar a dança, vai ter que usar a espada também, porque o Salmo está mostrando no versículo de número 6 que também deve ser usado uma arma, uma espada, para completar a questão da dança ali. E no versículo de número 2, o Salmo está apoiando Israel nesse contexto. Então o contexto do Salmo está apontando para Israel e não para a igreja. Ok? É impressionante como as pessoas não buscam no Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos, doutrinas apostólicas, respaldo para isso aí. Vão lá para o Velho Testamento, tirar um contexto que está associado com a nação de Israel para trazer e aplicar na igreja. Mas você não vê isso no Novo Testamento. Vamos para outra refutação também aqui. Deixa eu puxar aqui. É a quinta e penúltima refutação. Eles dizem assim: se temos exemplos de pessoas de Deus que dançaram, por que seria errado usarmos a dança no culto? A resposta está aqui. A dança tinha relação com a igreja judaica, mas não com a igreja neotestamentária. Não há nenhum registro no livro histórico da igreja Atos dos Apóstolos falando sobre cristãos primitivos dançando. Não existe, gente. Na verdade, de acordo com Stephen, os primeiros cristãos praticavam uma espécie de dança ritual, mas por volta de 300 depois de Cristo. Alguns líderes da igreja manifestavam-se contrários, porque ela insinuava sensualidade lascívia. Portanto, foi abolida na igreja medieval. Aliás, usa-se Miriam e Davi como exemplo de dança, mas esquecem que a filha de Herodias também dançou pedindo a cabeça de João Batista. As danças que são introduzidas no culto são mais parecidas com as das filhas, a filha de Herodias, do que com a de Miriam ou de Davi. Voltando aqui agora. O que é que essa refutação está querendo passar? Essa refutação está querendo passar o óbvio. Não existe no Novo Testamento, nem no período de Cristo, nos dias de Cristo, ou nos dias dos apóstolos, Atos dos Apóstolos ali, você não vai ver menção alguma sobre dança. Tá certo? Pegue a sua Bíblia eletrônica, coloque ela para o Novo Testamento e digite a palavra dança. Você não vai encontrar uma referência sobre isso. Não vai. Não vai encontrar, porque não existe usar a dança como elemento de culto. Não existe. E as pessoas forçam muito em relação a isso. Vamos para a última refutação aqui. Deixa eu chamar a última refutação, número 6. Eles dizem: adoro a Deus como eu quero. Eu adoro a Deus como eu quero, irmão. Dançando, pulando.
Aqui a refutação é negativo. Você adora a Deus como ele prescreveu na sua palavra. Usa pensou assim como você. A intenção era boa, mas ele não poderia meter o bedelho, né? Onde Deus não autorizou. Eu vou falar nas minhas palavras. Ele não deveria meter onde Deus não autorizou. Ou seja, Deus o matou. 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 e 7. A desobediência à voz de Deus não ocorre apenas quando o homem age impiamente, mas também quando, por zelo genuíno ou por boa intenção, o homem faz qualquer coisa a intuito de honra ao serviço a Deus, não ordenado expressamente pela palavra de Deus. A Bíblia exorta: eis que eu obedecer é melhor do que o sacrificar. Deixa eu dar uma palavrinha em cima dessa argumentação aqui. Usa, ele estava andando próximo à Arca da Aliança, você vai ver lá no texto referido. Aí o que acontece? A arca passou por um determinado lugar que ela tombou a arca e ia cair. O que é que Usa fez? Usa colocou a mão para segurar a arca. Ele tentou segurar a arca, ou seja, ele teve boa intenção, ok? Mas nem sempre as nossas boas intenções estão recebendo a aprovação de Deus. Nem sempre as nossas boas intenções Deus está ali aprovando. A intenção pode ser boa, ok? Não, vamos dançar e adorar a Deus. A intenção é boa, mas vamos saber se essa boa intenção está recebendo a aprovação de Deus? Os filhos de Arão tiveram boa intenção em acender aquele fogo ali, só que não era para eles acender e foram consumidos. Nem sempre as boas intenções estão recebendo a aprovação de Deus. No caso da dança, ok? Eu vou deixar vocês agora com a argumentação do pastor Iago Martins sobre isso, tá certo? Para a gente encerrar este vídeo, eu espero que você esteja sendo edificado por tudo que estamos passando aqui. Dê uma olhada nessa argumentação. Dança na igreja pode? Pode. Quer dançar na igreja? Você vai lá na segunda-feira, de tarde, você abre lá o templo e você dança lá um break, lá um hip hop ou um balé, o que você quiser. Tipo a Catarina, tá dançando aí, sei lá, de cabeça pra baixo na poltrona. Mas você vai lá no prédio lá e você dança. Agora você quer saber se dança no culto pode? Bem, aí já é uma segunda pergunta, que também tem outra resposta. Pode dançar no culto. Você, na hora do louvor, você tá lá na sua cadeirinha, você levanta a mão, balança pro lado e pro outro, entendeu? Você tá dançando no culto. Agora, você quer saber se ministério de dança, onde há uma apresentação de dança no meio do culto, pode? Aí eu acho que não. Aí eu acho que não tem absolutamente nenhum sentido para a teologia do culto no Novo Testamento. Você pode usar o prédio da igreja para dançar no dia de semana se quiser. Existe uma possibilidade que a Bíblia não proíbe de você se mexer durante o louvor, levantar a mão, se ajoelhar, ou em tese até mesmo dançar, desde que não atrapalhe ninguém, sei lá, você vai bater na pessoa do lado ou o que é que seja. Tem vários poréns aí a se colocar, mas em tese não é problema. A aplicação prática disso tem que ser muito bem conversada de como é que isso funciona na estrutura de igreja. Agora, ministério de dança não tem nenhum sentido, certo? Não tá comunicando nada, não tá passando nada, não tá produzindo nada de bom. É só enfeite de culto, é só entretenimento de culto. Você não tá transmitindo unção pra ninguém, porque não existe transferência de unção. Você não tá comunicando nada com o movimento do seu corpo, que a letra da música não estivesse comunicando já claramente. Você tá simplesmente distraindo as pessoas para aquilo que o louvor realmente representa. Culto não é lugar para apresentação artística que não seja para transmissão da palavra de Deus ou pro louvor do nome do Senhor, direta e claramente. Aí você diz: ah não, mas aí eu tô lá dançando, eu tô adorando ao Senhor. Mas por que tem que ser lá na frente pra todo mundo ver? Não existe adoração mediada em que os outros adoram através de te ver adorar. Além disso, Paulo condena claramente em 1 Coríntios que pessoas falem em línguas estranhas em público sob a justificativa de que estavam sendo edificados. Ele diz: mas os outros não estão, então fala em língua só no teu cantinho aí. Ah, eu vou aqui dançar no culto e eu tô sendo edificado, sendo ministério de louvor, louvando a Deus com o meu corpo. Os outros não estão, porque você não está transmitindo nada para essas pessoas. Então, pessoal, se você tem uma opinião contrária, diferente de tudo que foi passado aqui, construído aqui teologicamente, então deixa aqui nos comentários. Qual seria a sua opinião? É válido o ministério de dança dentro da igreja? Você concorda com o ministério de dança profética na igreja? Existe alguma
edificação em ter um ministério de dança dentro da igreja? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, amém? Não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu gostei, o seu legal. Ative as notificações, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ok? E até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém? Não se esqueça de fazer parte do clube de parceiros deste canal, ativando aqui, ó, seja membro. Venha ser membro e venha patrocinar esta obra evangelística, missionária e apologética. Amém? Deus abençoe você, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Paz e graça.